Qual a diferença entre as palavras dueto e duelo? A resposta é simples. Uma letra. Uma se escreve com T e a outra se escreve com L. Porém, quando nós falamos de relacionamentos, essas duas letrinhas fazem uma grande diferença. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre as diferenças nos relacionamentos e conhecer um pouquinho sobre um termo chamado responsabilidade afetiva, que pode fazer uma grande diferença na sua relação. Vamos lá? Há relacionamentos que são dueto e há relacionamentos que são um duelo. Eu diria que numa relação o dueto acontece quando um vive para o outro e o duelo acontece quando o eu de uma das partes sempre tenta prevalecer. Em um, a doação e no outro, a retenção e egoísmo. O relacionamento é um dueto mesmo quando as opiniões são diferentes, existe um respeito, mas ele se torna um duelo quando nas opiniões divergentes existe um autoritarismo. No dueto as opiniões são acertadas com conversas, mas em duelos as opiniões são aumentadas, agravadas e às vezes até mesmo aos gritos. Em um existe carinho, amor, aceitação e respeito. No outro existe ofensa, humilhação e preconceito. O duelo é uma visão imatura e infantil de querer que o outro viva em sua função, mas o dueto é a visão madura e empática de se pôr sempre no lugar do outro. E é por isso que eu quero falar sobre responsabilidade afetiva. Você sabe o que é isso? Quando numa relação você se preocupa com o que a pessoa está sentindo sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você transmite, nas suas interações, você tem uma preocupação com a mensagem que está sendo passada e se a mensagem transmitida por você é realmente a mensagem que você gostaria de transmitir àquela pessoa. A responsabilidade afetiva acontece quando você passa a se preocupar como o outro se sente com o seu comportamento. É uma preocupação com as consequências daquilo que se faz e com o que isso gera na vida do outro, no comportamento do outro. Ou seja, é a preocupação de se pôr sempre no lugar da outra pessoa. E quais os benefícios desta responsabilidade de uma relação? Por exemplo, a responsabilidade afetiva evita que você tenha um comportamento abusivo no seu relacionamento e evita que a sua relação se torne uma relação tóxica, como se fosse um duelo mesmo. É claro que existem erros numa relação, mas quando você comete um erro com o seu companheiro, com a sua companheira, que você deixa ele magoado, deixa ela magoada, você se pergunta, por exemplo, o que eu poderia ter feito diferente para evitar essa mágoa, para evitar essa tristeza? Você se pergunta, que forma eu posso criar para que eu possa agir de outra maneira no futuro, caso algo parecido venha acontecer novamente? A responsabilidade afetiva é um entendimento de que em algumas situações você pode, ao defender um ponto de vista, ao defender uma ideia, ser um pouco mais agressivo e até mesmo extrapolar nas suas palavras e as suas ações. Mas se responsabiliza em querer modificar isso, porque sabe que aquelas marcas deixadas naquela situação poderão afastar o seu companheiro, poderão entristecer, poderão esfriar até mesmo uma relação que até então estava acontecendo de maneira tão positiva e após um episódio ou a sucessão de alguns episódios pode ficar abalada. É um conceito tão importante que pode ser utilizado em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares, amizades ou até mesmo em relacionamentos profissionais, porque o clima de um ambiente ele não é formado apenas pelas pessoas que ali estão, mas pelo comportamento e pelas atitudes destas pessoas. Sabe aquela pessoa que é vista de uma maneira quando está dentro de casa e de outra maneira quando está no trabalho ou com amigos, por exemplo?
Na verdade, o que acontece aí é que ela tem uma responsabilidade, uma maneira de agir quando está fora de casa e outra quando está no seu lar. No trabalho ela consegue ser o destaque do mês. Em casa não recebe destaque algum ou se torna um destaque negativo. Sabe o que acontece aí? É que ela tem responsabilidade com o seu comportamento lá fora e não tem a mesma responsabilidade quando está no ambiente doméstico. Eu não estou falando de uma técnica, eu estou falando de um conceito que, se for aprendido, pode fazer com que você entre em contato com o seu melhor, fazendo com que você seja uma pessoa que se importa com o outro. Uma pessoa que se importa em como as suas atitudes são recebidas ou percebidas pelo outro, fazendo com que você haja melhor, com mais gentileza nas suas interações e levando o seu relacionamento a ser o dueto que você sempre desejou. Se você então quer que o seu relacionamento deixe de ser um duelo e funcione de maneira mais harmoniosa, como um dueto, por exemplo, assuma a sua responsabilidade e assimile o conceito de responsabilidade afetiva que fará uma grande diferença na sua relação. Então, vale ou não a pena assumir essa responsabilidade? E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você acha que ele pode ser útil ou ajudar alguém, compartilhe. E se você quiser fazer terapia conosco de qualquer lugar do mundo, visite o nosso site ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais e até a próxima!